Agradeço ao florestas.pt esta oportunidade de partilhar um pouco aquilo que é a importância que a floresta tem enquanto produto turístico para o centro de Portugal. Este centro de Portugal, que tão vasto comparativamente com outras regiões do país, lembrar que o mapa nacional está dividido em 5 no continente e mais 2 regiões administrativas de turismo. O centro de Portugal é aquela que tem maior diversidade e maior dimensão territorial. Cerca de 31% do território está concentrado nesta organização turística do centro de Portugal, onde a nossa principal missão, a nossa valorização do território, a estruturação dos produtos, a valorização das marcas, é cada vez mais um desafio neste setor tão competitivo que é de facto a indústria do turismo. E tal qual aprendemos com personalidades como Hernani Lopes e outras figuras que tiveram a missão de coordenar as políticas económicas em Portugal, o turismo é de facto uma constelação e vive da sua diversidade holística, da sua composição de produtos que naturalmente transferem entre si um conjunto de links, um conjunto de conexões. O Centro de Portugal tem estas 8 comunidades intermunicipais. Liga o norte e o sul da região, liga o oeste e o oeste, liga essencialmente este território que fica entre o Douro e o Tejo e que tem nestas 8 comunidades intermunicipais parte significativa do seu produto turístico. Estas 8 comunidades intermunicipais têm, de facto, um conjunto de características que nos apraz registar. Cerca de 190 monumentos nacionais, 17 parques e reservas naturais com paisagens protegidas, cerca de 280 quilómetros de costa atlântica e uma grande diversidade também que passa não apenas pelos sítios que já identificámos da Unesco, mas alguns produtos que são produtos icónicos da oferta do turismo de Portugal. Estamos a falar nas nossas 13 aldeias históricas, que têm o seu epicentro na região centro de Portugal. Estamos a falar das suas 23 aldeias do Xisto, que ligam comunidades intermunicipais, montanhas, territórios e produtos. Estamos a falar de 5 regiões vitivinícolas e onde temos, entre outros ícones, a maior onda surfada do mundo e, por que não dizer também, aquela que é considerada o altar do mundo, que é Fátima. Portanto, o centro de Portugal tem esta diversidade de oferta turística, talvez o seu maior trunfo, talvez a sua maior força, é esta diversidade, mas é uma diversidade que queremos todos os dias e cada vez mais que ela possa ter um desenvolvimento harmonioso. Este desenvolvimento harmonioso começa desde logo pelo desenvolvimento sustentável e aqueles que são os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da Organização Mundial do Turismo. Não apenas aqueles que todos conhecemos e que estão amplamente divulgados através daquilo que é a matriz que é subejamente divulgada pela ONU, mas também essencialmente um desenvolvimento e uma sustentabilidade que queremos em 3 níveis. Uma sustentabilidade económica, o Centro de Portugal, a indústria do turismo, naturalmente que tem aqui um objetivo de, em 2027, podermos vir a atingir 27 mil milhões de euros de receitas diretas do turismo, e por isso esta sustentabilidade económica pressupõe uma racionalidade na utilização dos nossos recursos que visa cumprir esse grande objetivo, que é o objetivo dessa fasquia dos 27 mil milhões de euros. Pretendemos também, de alguma forma, que este desenvolvimento sustentável económico possa permitir que todo o território esteja amplamente promovido e, por isso, seja cada vez mais atrativo e mais competitivo para cidadãos portugueses e, muito em particular, para cidadãos estrangeiros nos 25 mercados internacionais com que Portugal trabalha. Mas é também uma sustentabilidade que queremos que seja social, e esta social significa podemos não só ter um grau de satisfação cada vez maior das comunidades residentes, daquelas que recebem os turistas, mas também que esta sustentabilidade social possa percorrer todo o território, isto é, do litoral ao interior, acabarmos de vez com esta mitigação entre os territórios da baixa densidade, que são normalmente aqueles que têm menos fluxos, para podermos ter turismo ao longo do ano e este turismo também em todos os territórios. Mas é também uma sustentabilidade não apenas social e económica, queremos que ela seja ambiental. E quando pensamos na sustentabilidade ambiental, queremos cumprir alguns objetivos.
que mais de 90% das nossas empresas do setor do turismo façam um uso eficiente do nosso consumo de água, da nossa energia, que façam cada vez mais um uso eficiente e que possam aproveitar as cadeias curtas, a economia circular na gestão dos resíduos. Temos, por isso, 3 grandes níveis daquilo que é o processo da sustentabilidade nos destinos turísticos e onde procuramos, em parceria com outras regiões, desenvolvendo outros projetos, o caso do turismo responsável, para que seja cada vez mais um turismo sustentável. Ainda assim, procuramos que, dentro das perspectivas do setor e, sobretudo, a nível global, cada vez mais existem tendências essas que não podemos ignorar. Por um lado, a utilização da tecnologia, não os cidadãos ao serviço da tecnologia, mas a tecnologia exatamente ao serviço dos cidadãos, podermos através dela fazer com que cada vez mais na realidade virtual possamos conhecer destinos, possamos conhecer os nossos territórios, mas também desenvolvermos novos modelos de negócio, novas plataformas que de alguma forma ampliam esta capacidade que o turismo tem. Tendências como a personalização, e hoje percebemos que acabou aquele paradigma que durante muitos anos vingava em Portugal e noutros destinos. A partir do momento que nós instalávamos a oferta, os consumidores, os turistas acabariam por vir. Hoje não, cada vez mais nós sabemos, até por força das tecnologias, que há uma personalização da experiência e cada vez mais nós não queremos fatos à medida como tivemos durante décadas. É hoje o consumidor que de alguma forma define aquilo que é a sua aptidão e as suas preferências. Obviamente a sustentabilidade já o dissemos, mas a autenticidade. E aqui a autenticidade é talvez aquilo que motiva cada vez mais os nossos visitantes. Não a autenticidade no sentido de que ela seja uma idiosincrasia dos lugares, a sua relação com aquilo que está na história, que está nas raízes das comunidades, das populações, e também muito associado aos nossos produtos turísticos, mas provavelmente a autenticidade que vem da singularidade dos locais. Talvez essa singularidade seja aquilo que motiva cada vez mais a nossa deslocação de um lugar para o outro e a possibilidade de pernoitarmos pelo menos uma noite. É isso que define a diferença entre um visitante e um turista, é no fundo nós podermos de alguma forma submergir naquilo que são as características das nossas comunidades locais. Obviamente que estamos perante novas tendências e novos desafios, quer por um lado os novos segmentos, e aqui poderíamos citar o caso dos nómadas digitais, mas também aquilo que é hoje um traço do envelhecimento da própria população. Isso faz com que a oferta turística também tenha que se adaptar às novas necessidades daqueles e daquelas que vivem mais anos e que têm por isso novas exigências, ou, por que não dizer, uma economia cada vez mais de partilha, onde se percebe que a oferta turística se vai alterando em função também dos novos modelos de negócio que vão surgindo no setor. Blazer, claramente uma das tendências do setor a nível global, e hoje quase que o teletrabalho, que não é mais do que uma derivação de uma tendência da década de 60, da década de 70, chamado encapsulamento daqueles que ficavam em casa e que trabalhavam por via já digital. Hoje o Blazer mantém e reforça essa tradição, assim como os novos hábitos que estão muito em linha, já não apenas com as tendências do wellness que tivemos durante muitos anos, da saúde e bem-estar, mas da própria necessidade de um certo equilíbrio entre a mente e o espírito. Estas novas tendências trazem-nos novos conceitos. O conceito, por exemplo, o novo conceito de luxo. E este novo conceito de luxo não é mais o luxo asiático, não é mais o luxo alavancado naquilo que é a exteriorização de uma riqueza material. O luxo hoje pode ser a segurança, o silêncio, o tempo livre. Cada vez mais este novo conceito de luxo está associado às novas tendências da procura do mercado, ou os smart destination, que derivam muito do facto de, quer da sustentabilidade, quer do facto de termos hoje uma tecnologia cada vez mais disponível. É por isso que estudamos no centro de Portugal não apenas as novas tendências, esta articulação, esta harmonização com aquilo que é hoje os desafios que nos são colocados pela sustentabilidade, mas também fomos estudar aquilo que é o perfil do novo turista, muito em particular que turistas teremos em 2030 e sobretudo partindo daquilo que é uma classificação hierárquica que está na sociologia, que está em muitas das políticas sociais e também económicas que temos vindo a estudar,
e que passam de facto por esta caracterização. A caracterização de um conjunto de cidadãos, aqueles que em 2030 terão entre os 66 e 84 anos, estes tais turistas especiais que vão exigir da parte dos destinos um conjunto de facilidades que lhes permitem em particular a sua mobilidade, mas também o conforto. Uma geração X, que em 2030 terá 50 a 65 anos, os millennials, que hoje são praticamente aquela geração mais ativa, mais virada para um turismo ativo, para um turismo desportivo, e depois pensarmos este futuro do curto prazo, estamos a falar na geração Z, que terá em 2030 entre 20 e 33 anos, e a geração Alfa, que terá em 2030 pouco mais do que 20 anos. São estas gerações que estudamos, são estes perfis que estudamos para perceber o que é que verdadeiramente motiva estes turistas. Quais são as suas verdadeiras preocupações? Quais são, no fundo, aquelas que podem muito bem condicionar a sua atitude perante o ecossistema, seja ele o ecossistema ambiental global, seja ele o ecossistema social e também o ecossistema económico. E vemos hoje que há cada vez mais um conjunto de preocupações que têm o foco nos domínios da saúde, do bem-estar, do equilíbrio emocional, o foco naquilo que é a preservação dos recursos que temos no nosso planeta e que queremos continuar a fruir. Lembrar que há muitos desses recursos que não são renováveis e por isso a preocupação da sua gestão harmoniosa e equilibrada, sobretudo garantindo aos vindouros que seremos capazes de lhes dar um planeta tal e qual como o recebemos. Aliás, desejavelmente podemos deixar um planeta melhor do que aqueles que herdamos e que em muitos casos condicionam hoje as motivações e as experiências turísticas. Num estudo apresentado em 2020, 51% dos viajantes globais que fazem reservas pela Booking estão disponíveis para alterar o seu destino de férias se a proposta de valor que lhe for oferecida puder significar uma redução significativa não só da pegada ecológica, mas também um contributo muito válido para o processo da descarbonização e, por esta via, para a sustentabilidade. Mais de 70% destes viajantes globais preferem destinos ambientalmente sustentáveis. Mais de 73% destes novos turistas preferem ambientes e alojamentos ecológicos. E mais de 70% destes viajantes globais estão disponíveis naturalmente para pagar essa alternativa da proposta se ela contribuir para este equilíbrio do ecossistema. Estamos, por isso, não apenas numa alteração profunda de paradigma, mas também daquilo que é o ajustamento que estes novos turistas vão ter e que, de alguma forma, vão querer estar associados àquilo que é a vantagem de poderem estar eles próprios a contribuir para estas diferenciações positivas que têm, através do centro de Portugal, nos destinos turísticos de todo o mundo, de todo o globo, um conjunto de alterações nos seus modos de vida, quer nos novos estilos de vida, e por isso o centro, como dizemos aqui, é muito atrativo para a fixação de certas comunidades. Temos no coração do centro de Portugal municípios como Arganil, Oliveira do Hospital, Góis, hoje comunidades com centenas de visitantes que são já praticamente cidadãos portugueses ao longo dos últimos anos de comunidades como na Holanda, do Reino Unido e de outros Países Baixos que vêm para Portugal e, portanto, de alguma forma estão disponíveis para procurarem esta sua relação. Esta relação que tem muito a ver com o contacto direto com a natureza, mas também com aquilo que são as novas tendências que hoje Portugal, o centro de Portugal, pode oferecer. Aqui chegados, o Centro de Portugal tem de facto um conjunto de chancelas Unesco, que de alguma forma identificam estas suas características de um destino não massificado, de um destino particularmente inclusivo e que consegue ao longo destes últimos anos estar ainda hoje a estruturar novos produtos, todos eles em linha com aquilo que são estas preocupações globais. 3 geoparques, o Geoparque Natro Tejo, aquele que está no coração do Tejo e que apanha sobretudo o Médio Tejo e a nossa comunidade intermunicipal da Beira Baixa, Penamacor, Idanha, Castelo Branco, Vila Velha de Ródão, Proença, Oleiros, que está neste perímetro do Geoparque Natro Tejo. O Geoparque Aroca, de que não está o epicentro no coração da turismo do centro de Portugal, mas que está na sua relação direta e que faz parte
com o turismo do Porto e Norte de Portugal. O Concelho de Aroca, que tem este epicentro, esta sede, está no fundo paredes meias numa geografia com o centro de Portugal. E o Geoparque Estrela, recentemente classificado, atingiu este desígnio em setembro de 2021 e que é no fundo um corolário de um processo cumulativo que tem por base uma boa presença das boas práticas que os 8 municípios que compõem o Geoparque Estrela conseguiram conquistar, mas também a sua relação de compromisso. Esta classificação, esta chancela, é sempre uma relação de compromisso entre aquilo que é o desenvolvimento que os municípios, as economias, mas também as comunidades procuram e aquilo que é a sua relação com o mundo e aqueles que queremos atrair. Ainda, digno de registro, estas 3 reservas naturais da biosfera. A biosfera transfronteiriça, do Tejo e do Tajo, porque fazemos a ligação entre o perímetro e a fronteira do Tejo Internacional, que nos liga à Espanha, a Reserva Natural das Berlengas, e as Berlengas já com uma chancela bastante promovida e que podem ainda, e são hoje visitáveis, têm um ecossistema extraordinário, e obviamente a Reserva Natural do Boquilobo, também aqui no centro de Portugal. São estas chancelas, através deste património singular, como já dissemos, do Geoparque Aroca, do seu singular património geológico aqui amplamente divulgado. O Geoparque tem essencialmente, no caso da Natur Tejo, com as suas trilobites, muitas delas e de um exercício que passa pelo reconhecimento de um oceano que terá tido neste território há mais de 600 milhões de anos a sua presença e onde estes icnofósseis, nomeadamente o caso de Penha Garcia, são disso o bom exemplo, e obviamente o Geoparque Estrela, o último a ser classificado, que tem de facto uma reserva biogenética extraordinária que hoje atrai pessoas do mundo inteiro. Estes geossítios e estas chancelas Unesco são, acima de tudo, um reconhecimento, quer do ponto de vista do seu interesse, da sua biodiversidade, mas também com o desenvolvimento sustentável, e mais do que isso, são também eles aquilo que nós vemos reconhecido através da Unesco como um dos grandes desafios deste compromisso com a nossa comunidade global. Mas este tema e o desafio que nos foi colocado, que novamente agradeço ao florestas.pt, tem muito a ver com a nossa relação com a floresta e do que ela significa no centro de Portugal. E o centro de Portugal, como bem sabemos, não pode passar ao lado daquilo que foi uma triste realidade que nos aconteceu em 2017, os famosos, entre aspas, incêndios de 2017, que infelizmente ceifou largas dezenas de vidas, e sempre que se perde uma vida temos que o lamentar, e ainda hoje recuperamos um pouco daquilo que foi o impacto extraordinário que tiveram os incêndios de 2017. Obviamente que naquilo que foi a destruição maciça da floresta, e esse é o primeiro impacto, a imagem que está criada com a floresta é por si só um dos nossos recursos, um dos nossos ativos. A paisagem é um ativo muito importante para qualquer destino, porque é essa paisagem que nos marca e que normalmente nos colhe e nos deslumbra sempre que chegamos e estamos confrontados com essa dimensão extraordinária da linha do horizonte e da linha do infinito, mas lembrar que em 2017, de facto, tivemos dezenas de empreendimentos turísticos, muitos deles parcial e outros totalmente destruídos pelas chamas, e obviamente que, para além dos milhares de impacto de hectares que tivemos de floresta ardida, há também uma consequência imediata que nos colocou, quer do ponto de vista nacional e muito em particular do ponto de vista internacional, como uma marca que tinha uma percepção de destino, onde a segurança, que é hoje um bem cada vez mais peculiar, estava colocada em causa. E aqui, estes incêndios de 2017 levaram-nos, nós, Turismo Centro de Portugal, em parceria com a Comissão de Coordenação da Região Centro, com o Programa Operacional do Centro, com os municípios, com as comunidades, com os empresários, a procurarmos desenvolver um conjunto de medidas essas, do nosso ponto de vista, puderam mitigar esse enorme impacto que foram colocados pelos incêndios. Por um lado, procuramos restabelecer a normalidade dos territórios. Hoje, quando passamos no IC8, quando passamos em concelhos como Pedrógão, como a Sertã, como Oliveira do Hospital, Arganil, Lausanne, percebemos de facto que há hoje um coberto florestal que de alguma forma já nos permite mitigar, mas esses territórios levam, e uma floresta demora anos, como bem sabemos,
a poder recuperar. Tivemos, naturalmente, um conjunto de iniciativas com operadores turísticos nacionais e internacionais, bem como com a comunicação social, no sentido que a percepção e a imagem, a mensagem que saía do centro de Portugal fosse toda ela no sentido de podermos diminuir esses impactos diretos, que são, obviamente, aqueles que podemos perceber das perdas da nossa economia, dos bens pessoais e também dos bens materiais, mas também das perdas que podiam daqui resultar se a imagem que passasse na comunicação, sobretudo a comunicação internacional, pudesse perdurar como sendo Portugal um destino inseguro. Este episódio, entre aspas, dos incêndios, teve de facto um epicentro em cerca de 47 municípios do centro de Portugal, dos 100 municípios do centro de Portugal, mas a imagem e a percepção que se criou do ponto de vista internacional poderia apontar de facto para que todo o centro de Portugal passasse a ser um destino inseguro, o que não era verdade, o que não é verdade, e por isso tivemos particularmente atenção a este trabalho. Foi desenvolvido um conjunto de meios, um conjunto de instrumentos de comunicação, quer para o mercado nacional, quer para o mercado internacional. Tivemos um conjunto de personalidades, atores, inclusivamente brasileiros, que estiveram connosco no sentido de visitarmos o Casal de São Simão, ali em Figueiró dos Vinhos, e Pedrógão Grande, naturalmente, e outros territórios, no sentido de desmistificar, e a nossa mensagem é essencialmente esta: não deixarmos ninguém para trás. Trabalharmos no sentido de que estes territórios, estas empresas, estes empresários, pudessem tão breve quanto possível retomar a sua atividade e a partir daqui criarem as condições de podermos cada vez mais receber turistas nacionais e recebermos turistas estrangeiros. E muito em particular aqueles que são, como citámos há pouco, algumas das nossas singularidades, das nossas diferenciações, da nossa autenticidade. Falamos nas aldeias do xisto, falamos nas aldeias de montanha, falamos nas aldeias históricas, e aqui um longo trabalho de comunicação, também de recuperação, e aqui foram tomadas algumas iniciativas, nomeadamente num conjunto de instrumentos financeiros que nos permitiram, em articulação com o Governo, desenvolvermos estas campanhas. Uma das campanhas desenvolvidas pela Turismo Centro de Portugal e que, aliás, mereceu talvez o prémio mais importante que já recebemos a nível internacional, em Londres, por ocasião do Travel Market, que é o maior certame a nível europeu e também internacional de feiras de viagens e de operadores de turismo, em que, através de uma campanha desenvolvida pela equipa da Turismo do Centro de Portugal, em que o lema era visitar e ficar é ajudar, nós conseguimos de facto ganhar um Globo de Ouro que fez, aliás, num conjunto muito disputado de prémios finalistas que foram entregues em Londres. Eram mais de 30 países, entre eles Estados Unidos e não só, e nós conseguimos, através desta campanha, que era uma campanha enorme de comunicação, de sensibilização, de boas práticas, mas também de recuperação daquilo que era a autoestima de uma comunidade que tinha e estava em sofrimento e que viu, através deste trabalho desenvolvido pela equipa da Turismo Centro de Portugal, ser reconhecido esta extraordinária campanha que fizemos em conjunto com outros operadores. E neste processo de valorização da floresta, de ligação à floresta, hoje temos um conjunto enorme de produtos turísticos, o caso do cycling, o caso do walking, todos estes circuitos têm vindo de alguma forma a contribuir para que a floresta seja cada vez mais este elo de ligação entre aquilo que é, por um lado, os objetivos do desenvolvimento sustentável, da sua preservação, mas também da fruição humana, e de uma fruição humana que é cada vez mais exigente. É o cada vez mais exigente porque tem instrumentos, tem recursos que lhe permitem aumentar esse grau de exigência. É o cada vez mais exigente porque há hoje uma consciência coletiva de que precisamos de salvaguardar este nosso planeta, talvez numa das frases mais conseguidas que eu li até hoje, de que o que nós hoje temos, o que nós hoje vivemos, é apenas um planeta que pedimos emprestado aos nossos filhos, e por isso precisamos de o deixar em muito boa forma, em muito boas condições, para que os nossos filhos e as gerações vindouras possam continuar a fruir dele como nós fruímos. É também, naturalmente, uma possibilidade de podermos olhar para o horizonte
e estarmos em linha com cada vez mais aquilo que são as tendências que todos nós já descobrimos que hoje assistem e subsistem naquilo que é a procura turística internacional. Deixámos de ter cada vez mais um conjunto de procura por destinos muito associados a produtos turísticos clássicos, o sol e praia apenas, o golfe, passámos a valorizar a cultura, passámos a valorizar a gastronomia, passámos a valorizar o distanciamento, passámos a valorizar o ar livre, passámos a valorizar aquilo que é o tempo livre que temos com os nossos concidadãos, e isso faz com que tenhamos cada vez mais hoje uma nova leitura daquilo que é a nossa relação com a floresta. Porque é esta relação com a floresta, é esta relação com o ecossistema, é esta relação com aquilo que é a nossa comunidade, que tem que, em última instância, cumprir um dos objetivos deste processo da sustentabilidade: fazermos as nossas comunidades felizes. Não apenas aquelas que nos visitam, mas também as comunidades que são visitadas, e que o turismo seja, de facto, este instrumento poderoso de desenvolvimento, mas seja também um instrumento poderoso de equilíbrio e de defesa do nosso planeta. Muito obrigado, florestas.pt, por poder dar este testemunho e este contributo em nome da Turismo do Centro de Portugal, e dizer-vos que são muito bem-vindos ao Centro de Portugal.